No tema da nossa noite, que é o tema relacionado ao capítulo 10º do Evangelho, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então eu peço aqui a espiritualidade que me envolva e me inspire a falar, para que as nossas palavras possam vir de encontro àquilo que a gente realmente está precisando, né? E eu me incluo. Aquele que fala também se inclui entre aqueles que ouvem. Aliás, eu devo ser o primeiro a ouvir as minhas palavras. Eu costumo dizer que aquilo que a gente fala muito, aquilo que a gente repete muito, é geralmente aquilo que a gente não está fazendo, é aquilo que a gente mais precisa. Então, todo palestrante precisa ficar muito atento àquilo que lhe chama a atenção. Assim como nós também, como mesmo não na condição de palestrantes, mas de leitores, de aqueles que assistem palestras, que apreciam a doutrina espírita, ficarem atentos àquilo que chama a atenção, porque aquilo que nos chama a atenção é aquilo que a gente está precisando, é o de que a gente está sentindo falta. E muitas vezes a gente até pega uma mensagem bonita, um trecho bonito do Evangelho, dá vontade de dividir com todo mundo, e não há nenhum problema em fazer isso, mas certamente é o que a gente está precisando naquele momento da vida, tá? Então, se alguma coisa tocar aqui hoje, guarda, leva para casa, medita um pouco naquilo que chamou mais atenção. Não precisa guardar a palestra inteira, porque ninguém vai gravar a palestra inteira. Estudos, já feitos por especialistas em relação à questão das exposições públicas, e não só de palestras de espírita, mas outras palestras, mas na área empresarial, constatou-se que o que se retém, o máximo que geralmente a pessoa consegue reter do conteúdo que foi passado é de 19 minutos. Tem até essa precisão de 19 minutos. Então, mesmo que a gente faça aqui 2 ou 3 horas de exposição, o que a gente vai poder reter, às vezes é 5 minutos, 10 minutos, mas já está muito bom se a gente levar alguma coisa para casa e começar a pensar naquilo lá, tá? E trabalhar em cima daquele conceito que mais nos chamou a atenção. Então, dentro da nossa temática de hoje, eu peguei alguns tópicos, talvez a gente não aborde todos, mas vamos falar um pouco aqui sobre, mais especificamente, sobre os benefícios do perdão, os benefícios de nós perdoarmos o nosso próximo, Quando, obviamente, a gente se sentir, de alguma forma, prejudicado nos nossos interesses, prejudicado na nossa personalidade, nos nossos valores, na nossa família, em alguma coisa que diz respeito a nós, como seres humanos. Então eu vou começar a palestra pelo fim hoje. A gente geralmente fala dos ganhos, no final. E eu vou começar falando sobre os benefícios do perdão já no início. E fizemos uma pesquisa, e aqui nós vamos começar falando sobre os ganhos no campo da saúde mental e emocional. Então, através do ato de perdoar, de relevar as ofensas, de esquecer, os prejuízos morais, materiais, físicos sofridos, nós, no plano mental e emocional, vamos reduzir a nossa ansiedade e a nossa depressão. Se eu tenho uma tendência depressiva, não estou numa fase boa, eu guardei, estou meio depressivo porque fui tão ultrajado, me senti tão ultrajado em alguma coisa que eu começo a ficar para baixo. Mas se eu perdoo, eu me liberto dessa tendência. E aí então os sintomas depressivos que possam ir tomando conta, querendo tomar conta da minha mente, vão desaparecendo naturalmente. O nervosismo, a irritação, porque conforme a personalidade da pessoa, às vezes é a maneira dela reagir. Então tem aquela pessoa que fica nervosa e brava, xinga, quer quebrar tudo. Tem aquela outra pessoa que já é uma pessoa mais tranquila, ela já não tem essa tendência a essa resposta. Às vezes a resposta dela, infelizmente, é voltar-se para dentro de si, se sentir culpada, se sentir inferior, se sentir pequena, e nisso ela vai criando um campo favorável para a tristeza, para o abatimento, para o desânimo, enfim, para sintomas que de repente podem tomar a feição de uma depressão e trazer consequências muito danosas para a sua vida. Mas o perdoar verdadeiramente ajuda a gente a se prevenir ou a se libertar dessa condição. O perdoar traz paz de espírito? Pode nos deixar mais em paz?
Com certeza, né? Traz paz de espírito, porque quando você não perdoa, a gente não está bem. Não tem como a gente ficar bem, né? Porque a gente está ferido, está machucado, está doendo na alma. Então, quando nós perdoamos, nós alcançamos paz de espírito, porque a raiva e o ressentimento vão desaparecendo. E aí tem aquele alívio, né? Aquela leveza emocional que a gente vai alcançar naturalmente mediante o ato de perdoar. Então, o bem-estar íntimo, a satisfação com a vida, ela é também consequência disso, porque todos nós, ao longo dos anos, vamos nos deparar com situações onde nós poderemos nos sentir feridos em nossos interesses ou naquilo que nós somos. Então, o exercitar o perdão deve fazer parte, né? Deve ser nossa ferramenta de vida, para a gente poder viver de forma mais saudável. Saúde física. O não perdoar, guardar um rancor, pode prejudicar a nossa saúde do corpo? Se a gente persistir em ficar com esse sentimento por muito tempo, sim, vão aparecer sinais também no corpo. Às vezes a gente não vai ligar uma coisa com a outra, mas vão aparecer sinais, porque está mexendo profundamente, de forma negativa, no nosso campo energético. Então, o perdoar ajuda no campo da saúde física. E aqui vamos pegar mais especificamente, um coração mais saudável. Estudos indicam que o perdão reduz o risco de ataques cardíacos e ajuda a baixar a pressão arterial. Não é difícil a gente pensar nisso, né? E perceber isso, que o nervosismo decorrente às vezes de uma simples contrariedade, gente. Não estou falando às vezes de perdoar uma grande coisa, mas aquelas contrariedadezinhas do dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na rua, no centro espírita, em qualquer lugar, às vezes a gente se sente contrariado em alguma coisa. Isso daí já exige de nós uma postura de aceitação, de compreensão, de perdão. Então o perdão não é uma coisa assim muito esporádica, às vezes o perdão tem que fazer parte do dia a dia nosso. Se a gente for observar mais a miúde, né, de uma forma mais sutil, ele tem que estar presente constantemente em nossas vidas. De certa forma a gente está sendo chamado a perdoar muitas vezes, às vezes durante um dia, dependendo dos nossos relacionamentos e das situações que a gente está vivendo. Então, o benefício também no sistema imunológico. Se diz que o estresse crônico, né, pode trazer, causado pela mágoa, né, pelo ressentimento que a gente guarda, ele obviamente vai baixar as nossas defesas. Isso é fácil da gente constatar a gente mesmo. Vai começar a aparecer dores, sintomas no corpo em decorrência dos estados negativos, da insistência na mágoa. E a mágoa surge do quê? Surge de algum prejuízo que a gente sente que tomou no convívio com alguém, né? Uma experiência difícil, que a gente considerou difícil, que a gente não conseguiu assimilar totalmente, né? Processar totalmente, elaborar ela muito bem, e daí então ela se transforma em algo negativo dentro de nós, e que vai exigir, portanto, para ser removida, o perdão, a aceitação, né? Compreender aquela situação e também se sentir responsável por ela, gente. Enquanto a gente não se colocar também como responsável um pouco pelas coisas que ocorrem conosco, fica difícil realmente mudar isso aí. Quando eu me sinto responsável, ou pelo menos eu procuro ver a minha responsabilidade naquilo que me afetou, eu estou olhando mais positivamente a situação. Falar, mas foi uma coisa injusta, não importa, você quer justiça, você quer perdão, você quer saúde, quer paz. Se não foi justo, não tem problema, é uma ótima chance para ser cristão. Perdoa, foi injusto, mas eu vou perdoar e esquecer, e aí eu vou viver melhor, né? Então às vezes a gente tem que fazer esse sacrifíciozinho, essa renunciazinha, e aí que a coisa acontece de fato. Porque que Jesus Cristo teve que nos perdoar, teve que perdoar a humanidade. Olha o que fizeram com ele, ele não perdoou. As últimas palavras dele foram isso, pedindo a Deus que ele nos perdoasse, né? Que nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. E o pior é que ainda hoje, muitas vezes, a gente ainda não sabe muito bem o que a gente está fazendo, né? Quando a gente contraria a lei de amor. Melhor qualidade do sono. Será que a gente pode dormir melhor quando a gente esquece as mágoas, os ressentimentos?
Claro, com certeza, vamos dormir melhor. O espírito está mais em paz, deita tranquilo, sossegado e vai dormir melhor, porque se não perdoar, às vezes a gente acorda no meio da noite e vem aquela experiência que foi vivida, né? Desagradável. E aí a gente perde o sono. E às vezes fica brigando com a gente mesmo, e o tempo vai passando, quer dizer, é um desconforto muito grande que tira nossa qualidade de vida. Então vejam que os benefícios são muito grandes para nós e têm que ser considerados. No plano do relacionamento, da nossa vida em sociedade, né? Melhora os nossos relacionamentos. Até porque se a gente se acostuma, né, a viver essa condição de ser uma pessoa menos suscetível, né, não fica se machucando, se ferindo, às vezes toda hora, passamos a criar condições mais favoráveis para relacionamentos mais saudáveis. Porque a gente vai compreendendo o outro, vai aceitando as diferenças do outro. Porque se a gente não tiver essa disposição a conviver bem com os diferentes, é melhor a gente se isolar do mundo, mas se isolar do mundo não vai gerar uma condição de progresso em sentido nenhum para nós. Então nós temos que viver em sociedade, portanto somos chamados a vivenciar a compreensão, a aceitação dentro do campo dos nossos relacionamentos pessoais, para que às vezes, né, coisinhas pequeninas que ocorram não podem crescer, não tomem uma proporção tão grande dentro de nós que vire de repente uma raiva, um ódio, né? Que fica difícil depois de suportar. O André Luiz nos fala sobre os melindres, né? Cuide do seu melindre para que ele não se transforme em ódio. Então, uma coisinha pequena, mas cresce. Por que cresce? Cresce porque nós temos um ambiente íntimo favorável para o crescimento. Né? Parece que tem um fermentozinho dentro de nós, né? E é um fermento mesmo. A gente fica fermentando, né? Fica ruminando aquilo que ocorreu e vai tomando uma proporção tão grande que de repente toma conta do nosso plano mental como um todo e perturba todas as nossas relações, toda a nossa vida. Então vejam que os ganhos com a prática do perdão, o exercício do perdão, são muito grandes e são indispensáveis em nossa vida de relacionamento. Isso tudo dentro do campo das nossas amizades, laços familiares, profissionais, o aumento da empatia. O perdoar amplia a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, né? Porque a gente não vai perdoar se não se sentir um pouco, né, o outro, compreender o outro, perceber que o outro é diferente, que ele tem a sua liberdade também de se expressar. Às vezes a gente se sentiu ferido, não que o outro nos feriu ou quis nos ferir, nos prejudicar, mas foi a nossa tendência, a suscetibilidade que criou a condição favorável para nos sentirmos feridos, machucados e magoados. Então a responsabilidade também é nossa. Nós sempre temos alguma responsabilidade. E se não tiver, como eu falei, então melhor ainda, né? Melhor ainda. Não estou com dívida. Eu vou exercitar o perdão, vou exercitar a compreensão, o amor, né? O amar-vos uns aos outros. E então, dessa maneira, eu estarei sendo verdadeiramente um espírita. Mas se são tantos os benefícios, né? Então por que essa dificuldade nossa em perdoar? Normalmente a gente não para pensar muito nos benefícios, a gente foca mais no problema, né? O que aconteceu, o que a gente sente, aí fala, tem que perdoar, tem que amar. É verdade, é isso mesmo, mas como fazer isso? E por que é difícil? É difícil, gente, porque nós estamos trazendo ainda lá de trás, de milhares e milhares de anos atrás, da nossa passagem pelos reinos anteriores à condição humana, a base de tudo isso, a tendência instintiva a se defender, a atacar, a se proteger, para guardar a cria, para preservar a sua caça de hoje, para que você possa comer amanhã, depois de amanhã, sabe, isso ainda está presente dentro de nós, é uma autopreservação. É uma coisa instintiva que ocorre, que nos leva, nessa busca de autoproteção, a reagirmos às vezes de forma agressiva, de ficarmos, né, encolerizados, nervosos. É a doutrina que fala isto, tá? Joana de Ângeles também fala sobre isso. Vamos ver isso em André Luiz, vamos ver também em algumas mensagens de Emmanuel. Então são vários autores respeitáveis que falam sobre isso.
Somos nossos arquétipos, né? O nosso primarismo evolutivo que é o responsável por isso. Vamos nos desvencilhar disso rapidamente? Não. Emmanuel nos fala, não queira destruir a golpes de martelo, de marreta, aquilo que você construiu durante milhares de anos. E aí, então, o que eu faço? Não vou chutar o balde também, né? Como cristão, eu sou chamado a evoluir, a crescer, a me purificar. Então, não desanimar de nós mesmos, né? Não sermos impacientes conosco mesmos, porque às vezes a gente fala muito em paciência e o exercício da paciência é necessário nesse campo. A gente geralmente pensa em ser paciente em relação a pessoas do convívio, a esposa, marido, filho, colegas de trabalho. Gente, paciência também se aplica a nós próprios, sermos pacientes conosco, porque nós precisamos nos perdoar, nós precisamos nos compreender e ter a paciência de saber que dá trabalho evoluir, que leva tempo evoluir, que nós viemos nessa vida para avançar um pouco, na outra vai ser mais um pouco, então tem que ter paciência. E se eu não tiver paciência comigo, o que acontece? Aí eu fico encolerizado, eu fico nervoso, eu fico com raiva, porque na verdade eu quero que as coisas aconteçam de forma o mais perfeita possível já. Isso não vai acontecer, porque nós não fomos criados perfeitos. Nós fomos criados para alcançar a perfeição, submetidos a um processo de progresso permanente, e somos obrigados a progredir, porque em nós existe, né, o germe do progresso. Ele está presente no nosso ser. Deus nos criou assim, então nós somos obrigados a progredir. E se eu não quiser progredir? Bom, se eu for muito rebelde, né, revoltado, o que acontece? É lógico que as experiências vão ser mais difíceis, vão ser mais dolorosas. Eu vou brigar aqui, vou brigar ali, vou arrumar problema por todo lado, porque não vai sobrar outra maneira de viver. Ou eu vou me isolar do mundo, como ocorre com muitas pessoas que se isolam, né? Se isolam, se alienam da vida, vivem nas ruas, caídos aí. Alienação, a pessoa não quer viver a vida. Não quer viver, ela quer fugir dos esquemas, né? Não quer ter compromissos profissionais, não quer pagar contas, não quer ter dívidas, mas ela precisa comer e beber. E aí ela tem que se virar e correr atrás de alguma forma, mas não vai correr atrás trabalhando. E muitos nem estão mais em condições de trabalhar, né? A gente sabe disso. Então é isso, gente. Qualquer pessoa está sujeita a cair e cair feio na vida. É preciso sempre muita vigilância. Muitos de nós já fomos moradores de ruas em outras vidas. Nós já caímos em outras vidas. Dificilmente algum de nós não caiu. Eu, pelo menos, tenho uma certeza de quase 100% de que eu já vivi essa experiência. Eu já vivi essa experiência. E tem sinais hoje ainda na minha vida, tá? Tem sinais claros disso. Por isso, quando eu comecei lá, ainda muito jovem no Espiritismo, a primeira coisa que me veio à mente foi ajudar o pessoal no albergue. E lá quem que passava pelo albergue? Antigamente eram as pessoas que estavam em viagem, né? Era o objetivo do albergue, era esse. Mas esse público foi desaparecendo. Hoje estava se tornando praticamente só moradores de rua. E eu gostava de lidar com essas criaturas. Sempre gostei. Mas eu não gosto de lidar com elas na rua. Eu acho que dentro de uma instituição, sim. Fazia o evangelho, conversava, entrevistava. Então ali você pode fazer alguma coisa a mais, você oferece alguma coisa a mais, mas procura também tirar alguma coisa e não ficar apenas no campo material, né? Porque mesmo que seja um comentário evangélico lá de 15, 20 minutos, já é alguma coisa. Então isso para mim sempre foi muito importante. Bom, então nós não fomos criados perfeitos, né? Questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Todos fomos criados simples e ignorantes. Se fomos criados ignorantes, não sabíamos de nada. Então, fomos criados e submetidos às experiências que nos conduziriam, sim, à aquisição do conhecimento intelectual, moral, espiritual, e dessa forma, então, vida após vida, mediante as experiências, nós vamos progredindo. E o propósito de tudo isso, qual é? De nos levar à condição de espíritos puros. O espírito puro é aquele que alcançou o máximo, né? Ele é plenamente feliz. É impossível o espírito, depois de um certo ponto de evolução, ser infeliz.
Ele não sofre. Mesmo que ele queira sofrer, ele não sofre. Por quê? Porque o campo vibratório que ele alcançou não tem sofrimento, não tem dor. Ah, mas e daí? Ele vê os sofrimentos das pessoas no mundo e ele não vai sofrer? Não sofre. Ele sente compaixão. Ele vai ter compaixão, sentimento de amor, né? Que ele vai transmutar e procurar trabalhar a favor. Nós somos beneficiados, né, pelos espíritos superiores, os espíritos puros, eles nos acompanham, gente. Parece que eles nem existem para nós, né? Mas eles existem, sim. Claro, o universo é eterno e eles trabalham muito a nosso favor. Isso está no livro dos Espíritos. Eles, inclusive, sofrem de certa forma de entendimento, né? Ou ficam felizes com as nossas vitórias, quando a gente consegue superar, né, os percalços do processo evolutivo. Eles ficam felizes e participam do planejamento das nossas encarnações. Está lá dentro do livro dos Espíritos. Quando falo lá sobre a escala espírita, vocês podem confirmar lá, tá bom? Então, o propósito de tudo é nos conduzir à condição de espíritos puros, né? Plenamente felizes. Por isso a gente está a braços com as nossas demandas pessoais necessárias. Conforme foi o nosso aproveitamento em vidas anteriores, é a nossa vida atual, porque ela é resultado das vidas anteriores e já um preparo também para aquelas que virão. Na época de Jesus se faziam oferendas, sacrifícios, né? Animais, bois, ovelhas, cabras, pássaros, até pássaros, pequenos pássaros, pombinhos, né? Eram jogados no fogo, diretamente na pilha lá, para queimar vivo, para que houvesse o processo de purificação da pessoa que está oferecendo o animalzinho em sacrifício, né? É o processo de expiação no animal, não na pessoa. Isso era assim, né? E ainda é hoje entre os hebreus, ainda sacrificam as ovelhas, né? Passa a faca no pescoço do animalzinho e tem lá as datas, né, de oferendas de cada ano, onde se faz o processo de expiação. E tinha até o bode expiatório, né? Que é o bode que pegava lá um dia do ano, onde eles colocavam lá todos os seus pecados em cima do bode e depois soltavam o bode no deserto, muito longe, e ele ia morrer de fome e de sede. Dessa forma ele estava expiando os pecados do povo. É mais confortável do que a gente mesmo ter que expiar, né? Só que de fato não promove crescimento nenhum, não moraliza, não transforma, né? Pura ilusão, porque isso não iria expiar o pecado de ninguém, obviamente. Mas, enfim, era a prática, né? Era o que era usual na época e foi ainda ao longo do tempo, e até hoje ainda deve existir um pouco disso, tá? Mas aí vem Jesus e traz uma proposta toda diferente, bem diferente, e diz para nós, né? Quando você for fazer a tua oferenda, e você lá no pé do altar, você lembrar que alguém tem algo contra você, ou você tem algo contra alguém, deixa ali tua oferenda e vai lá te reconciliar com aquela pessoa. Depois você volta para fazer a sua oferenda, né? Mas depois, de repente, a pessoa, se ela conseguiu fazer a oferenda e se harmonizar com o seu desafeto, talvez ela nem precise mais fazer a oferenda, né? Porque às vezes a oferenda era por isso, né? Pai, eu pequei contra tal pessoa, vamos fazer uma oferenda. Mas daí vem, ele encontra Jesus ali do lado do altar e fala isso para ele. Então eu vou lá. Aí consegue refazer a amizade, esquece o prejuízo sofrido, aí não tem que oferecer mais. Quer dizer, Jesus não falou, tudo isso está errado. Ele não veio confrontar, afrontar, porque isso não daria resultado. É como a gente querer convencer as pessoas sobre a doutrina espírita. Não dá resultado isso. O que dá resultado é a gente viver, é a gente exemplificar. É só isso que muda o outro de fato, o nosso exemplo. A postura nossa diante da sociedade. Isso sim muda. Então vejam que Jesus veio trazer uma proposta revolucionária, uma verdadeira revolução na maneira de ver, de entender a lei, né? E de vivê-la. E por isso que a gente está até hoje, né, brigando, tentando viver essa lei de Jesus. Nós estamos ainda, né, hoje, às vezes, numa grande luta íntima para viver isso. Mas não tem outro caminho senão esse.
Então, o que temos de fato a sacrificar, segundo a nossa doutrina, é sacrificar o orgulho e o egoísmo, que ainda são as raízes de todos os nossos maus comportamentos. E os maus comportamentos é que vão trazer consequências dolorosas para nós, de imediato ou no futuro distante. Se não for nessa vida, trará noutra vida, mas sempre tendo o orgulho e o egoísmo na raiz. Sempre falo, é bom a gente pensar, os nossos sofrimentos não são decorrentes das experiências vividas, né? Mas da maneira como nós reagimos a elas. E considerar que aquelas experiências vividas dolorosas, difíceis, têm como causa o nosso comportamento anterior. E sempre foi o orgulho e o egoísmo que deu surgimento àquelas experiências. Portanto, o foco tem que estar sempre em nós mesmos, né? Sempre nós mesmos, e jamais a postura de vítima. Jamais a postura de vítima. Não somos vítimas nunca, né? Por isso que eu te falo, você quer ser vítima ou que você quer ser feliz? Se você quer ser feliz, tem que deixar de ser vítima e falar, eu sou responsável pelo meu destino, pelo que eu vivo hoje, pelo que eu viverei amanhã. Então isso é muito bacana, pode ser desagradável no ponto, mas tudo isso que eu estou passando, então a responsabilidade minha mas o que eu posso viver a partir daqui também é responsabilidade minha e é liberdade minha. É liberdade minha, né? Se hoje eu tenho que me responsabilizar pelo ontem, hoje eu tenho a liberdade de viver o meu amanhã, as consequências para o amanhã. Então isso é muito bacana, né? E nós podemos, portanto, tomar decisões que mudam as nossas existências. Vamos ver aqui. Dentro do Evangelho, desse capítulo 10, nós vamos ver uma frase bem bacana. Sede indulgente para com as imperfeições alheias, mas sede rigorosos com as vossas. Não é uma frase bonita? Né? Desafiadora para nós. Sede indulgentes, sede benevolentes, né? Sede compassivo para com os outros, para com as falhas dos outros, né? Para com as más tendências dos outros, mas sede rigorosos com convosco mesmos. Só que muitas vezes a gente quer inverter, né, Vera? O perigo é esse, a gente quer ser rigoroso com o outro e compassivo com a gente mesmo. Só que isso não dá bom resultado evolutivo. Não há progresso real, verdadeiro, espiritual nesse sentido. Por isso que é importante a gente estar, de vez em quando, recordando esses conceitos. O sacrifício mais agradável a Deus, segundo a nossa doutrina, portanto, é do nosso próprio ressentimento. Estou ressentido, então eu vou colocar ele na pira de fogo ali para que seja queimado, né? Torrado, ele desapareça de dentro de mim. Isso sim, dá trabalho? Dá trabalho, mas a gente pode e deve fazer isso. É a verdadeira oferenda que nós podemos oferecer a Deus e nos libertarmos. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Dentro dessa nossa luta interna, né, que é o processo de reforma íntima ao qual nós somos chamados, a Joana de Ângeles nos diz que os nossos esforços, né, que a gente se percebe, a gente quer mudar, a gente quer alcançar uma condição melhor, ser mais livre, mais alegre, mais leve, né? Abandonar alguns costumes infelizes, alguns pensamentos que a gente nem gosta deles, alguns sentimentos que a gente quer alijar da gente para sempre, mas temos muitas dificuldades. E a Joana de Ângeles nos fala que os esforços, que muitas vezes, né, nós empenhamos, são frustrados. Nós nos sentimos frustrados em nossos esforços. E por quê? Né? Somos frustrados, diz ela, pelo grande domínio que o passado ainda exerce sobre nós. É o nosso passado que exerce ainda um grande domínio sobre nós. Ou seja, esse passado milenar e as vivências anteriores, onde nem sempre nós estivemos também preocupados com se é autoevangelização. Embora conhecemos já o Evangelho há mais de 2000 anos, mas nem sempre nós estivemos preocupados realmente em nos envolver no processo de evangelização pessoal. E hoje isso faz falta, né? Com certeza. Então nós nos sentimos frustrados pelo grande domínio que esse passado exerce sobre nós.
E as quedas causam aborrecimentos ou perturbações. Porque a gente faz um esforço, a gente quer e de repente a gente está caindo. Não devia ter falado, não devia ter feito isso. E aí vem aquele sentimento, né? Poxa, estou sendo fraco, estou sendo frágil. Então a gente cai num desequilíbrio, uma perturbação psicológica, psíquica, emocional, projeta isso no outro, ou seja, não nos conduz de fato a algo melhor, a algo bom, a um sentimento bom. Diz ela, fechando a colocação, é o conflito moral entre o que nós somos e o que nós deveríamos ser. Conflito moral entre o que nós somos e aquilo que nós deveríamos ser ou que nós já gostaríamos de ser. É o conflito, não é, gente? É o conflito. Nós vivemos conflitos constantemente em nossas vidas, né? Conflitos constantes. Então aqui é um conflito ao qual todos nós estamos sujeitos, mas não podemos desanimar. Não desanimar nunca, ou seja, não sermos impacientes, né? Não chutar o balde nunca. Sempre acreditar, eu posso fazer melhor da próxima vez. Eu posso viver essa experiência de uma maneira melhor da próxima vez. Tá? O Bert Hellinger, acho que eu já até mencionei aqui, o Bert Hellinger é o desenvolvedor da constelação sistêmica. Ele tem uns conceitos muito bonitos e muito interessantes. E um deles, acerca do perdão, é esse em que ele fala. O perdão acontece quando a pessoa percebe que não há nada a se perdoar, mas sim a se compreender. E é verdade, gente, eu acho que essa frase é preciosa. Quando a gente começa a olhar o desafeto, não naquele sentido de que, eu tenho que perdoar, não tenho que perdoar, eu só tenho que compreender essa pessoa, me colocar no lugar dela, entender que ela tem um histórico espiritual diferente do meu. Nossas encarnações foram diferentes, ela tem personalidade diferente, ela tem tendências de comportamento diferente, ela tem a liberdade de ser o que ela é, e até de me machucar, de me ferir, mas eu sou responsável pelo meu destino. Eu sou responsável por fazer o meu esforço de conviver da melhor forma com ela. Entenderam? Eu tenho que compreender que ela é o que ela é, e que para ela eu é que sou a pessoa difícil. Não é assim? Mas a gente não costuma olhar com olhos do outro. Mas é assim que funciona a compreensão, compreender o outro. E aí então a gente começa a ver de forma diferente o outro. Começa a mudar o sentimento. Aí a gente percebe que não tem que perdoar nada. Senão eu vou ficar com essa preocupação de perdoar 1000 vezes, todo dia, toda hora. Não é isto. É viver um estado de compreensão, de aceitação permanente, no qual a pessoa vai se desenvolvendo, vai crescendo, os conflitos, os atritos vão desaparecendo, diminuindo, perdendo a sua intensidade, a gente vai vivendo mais livremente e a outra pessoa vai, então, aí sim, com a nossa mudança, nos refletir. E aí ela pode também, ela mudar. Ela também vai se transformar. Porque ela vai sentir necessidade de se transformar, né? Porque desaparece o conflito. Desaparece o conflito. Bom, então, gente, isso é um pouquinho que a gente trouxe para as nossas reflexões hoje, dentro desse capítulo, né, do perdão. Perdoai para seres perdoado. Perdoai para seres perdoado. É lei, né? Nós temos que nos integrar a Deus. É o objetivo do existir. Integração plena com o divino, com a divindade. E viver a felicidade em toda a sua plenitude. Mas Deus perdoa tudo. Ele nos perdoa, porque se Ele não nos perdoasse, Ele teria que ter nos criado já perfeitos, para nunca errarmos. Mas Ele nos criou simples e ignorantes, portanto sujeitos ao erro. Portanto, Deus sempre nos perdoa. Só que nossas ações têm consequências e existe também a lei de justiça. E aí, então, submetidos à lei de justiça, nós temos que viver situações que às vezes são difíceis, desagradáveis, mas que são necessárias para que a gente se recomponha diante da lei maior, que é a lei de amor. Tá certo? Então esse é o recado que a gente deixa para reflexão aí durante a semana de todos nós. E vamos agradecer, né? Agradecer a Deus por esse momento, por estarmos juntos aqui nessa noite, agradecer a espiritualidade, que veio trazer a proteção do ambiente, que veio nos inspirar, que veio nos amparar.
e que nós possamos, saindo daqui, após o passe, retornar aos nossos lares, levando paz e alegria em nossos corações. E que assim seja.